Amós 6, versículo 1 ao versículo 7. Amós 6, do 1 ao 7. Eu uso a versão NVI. Diz assim: Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Ramate, e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras, como Davi, e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Feche os seus olhos, nós oraremos mais uma vez. Ó Deus, de graça, de bondade, de misericórdia, Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós temos lido Amós e temos meditado nesse livro tão precioso e tão especial. Que o Senhor ilumine a nossa mente e o coração para que sejamos edificados pela transmissão da Tua palavra a nós e saiamos daqui desafiados, transformados, renovados, mas acima de tudo, entendendo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. E, portanto, ouçamos o que o Senhor tem a dizer em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você tem acompanhado o livro de Amós, e eu preciso falar de um detalhe dele que eu não falei ainda, e que, ao menos as pregações que eu vi, ninguém falou. Amós é muito bem escrito. E pelo fato dele ser muito bem escrito, você percebe claramente as nuances que o texto tem por meio dos verbos. Então tem 2 detalhes importantes, não só no texto que nós lemos hoje, mas nos textos que nós lemos anteriormente, que é mais ou menos assim: toda vez que Deus deseja falar sobre como está a situação de Israel, ele usa os verbos no presente ou no passado. E toda vez que Deus deseja falar sobre mudança, transformação e o que ele quer para Israel, ele fala do futuro. Os verbos mudam para o futuro. Geralmente isso acontece no fim das perícopes que nós temos pregado. Então, toda vez que a gente seleciona um texto, a gente lê do início ao fim, nós chamamos isso de uma perícope. Por que esse texto não está emendado com Amós 5, do 18 ao 27? Apesar dos 2 ais terem relações entre si, tanto do versículo 18 quanto o versículo 1 de Amós 6. Porque ele muda o tema. Toda vez que o tema muda, a perícope muda. Essa é uma das formas de vocês lerem a Bíblia. Então, como eu percebo que um texto mudou? Mudou o tempo, por exemplo, no dia seguinte. Ou mudou os personagens. Capítulo 1 é Amós, capítulo 2 é Moisés. Sim, eu sei que não é assim a sequência, tá? Mas só para vocês entenderem. Ou mudou a geografia. Eles estavam em Jerusalém e depois eles estavam em Jericó. Outra forma de você definir ou delimitar a perícope. Tema, assunto. Do capítulo 18, do Amós 5, versículo 18, até o versículo número 27, a temática era a espiritualidade de Israel. Do versículo 1 ao versículo 7, é a vida social deles, como eles estão vivendo a sua vida social. Tem uma mudança de tema.
Então essa é uma das formas de você compreender o que ele está falando ali. E sim, ele continua debaixo de uma fórmula profética usada por Amós para dizer que é Deus que está falando. Deus que está anunciando aqui. E se você entender um pouquinho além do que o texto está falando, o texto está falando de um povo que está vivendo longe de Deus e que as consequências de viver longe de Deus são claras de como eles vivem o conforto da vida deles, como são as festas dele, como eles criam as suas famílias, tudo presente no meio desse texto. Qual é o problema disso? Nós cremos em algo que a reforma protestante vai chamar dos 5 solas. Sim, a banda Projeto Sola é inspirado nos solas exatamente desse momento histórico. Um deles, que normalmente nós colocamos em ordem, citamos como último, fala glória somente a Deus. Ou soli deu glória, né, em latim. O que está acontecendo em Amós 6? O povo não está vivendo para a glória de Deus, o povo não está com Deus, e o povo está vivendo para si mesmo. Por que a gente pensa que essa forma de viver é errada? Porque a gente tem a Bíblia inteira, e lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36, vai dizer assim, a Deus toda a glória para todo sempre, amém. Porque dele, por meio dele e para ele estão todas as coisas, a ele a glória para todo sempre, amém. É isso que está lá, literalmente, em Romanos 11, 36. Então, o estilo de vida de Israel, apesar de aos seus olhos ser muito bom, eles estavam bem. O texto dá a entender que eles estavam bem. Eles se sentiam a maior potência do mundo. Eles se sentiam o povo mais privilegiado do mundo. E claro que tem uma razão bíblica por detrás de tudo isso. Eles eram um povo escolhido. Isso gerava dentro do coração deles o anseio de se sentirem superiores aos outros povos, e os outros povos todos são ímpios. E eles são a nação escolhida. Há um paralelo conosco aqui. Nós somos igreja do Senhor Jesus. E há um alto índice de vivermos a nossa vida como um povo escolhido e rejeitarmos as outras pessoas, dizendo que eles não são escolhidos, que eles não são alvos do amor de Deus ou das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Viver dessa maneira é viver perigosamente. Não perigosamente da maneira saudável. Porque eu entendo que viver o Evangelho é viver de maneira radical aquilo que Cristo nos chamou para viver. Mas viver se achando a melhor pessoa do mundo, porque somos igreja, é um equívoco enorme, e isso estava no coração de Israel, no meio deles. É por isso que no versículo final, no finalzinho do versículo 1, ele vai dizer assim: vocês, homens notáveis, aos quais o povo de Israel recorre, a primeira entre as nações, eles se achavam. Eles se achavam. Tem um ponto importante no meio de tudo isso aqui. Nós somos latino-americanos, brasileiros, e nós temos muita dificuldade em entender quem nós somos. E principalmente entender quando nós somos bons em algo. Porque a nossa cultura é uma cultura de falar quase sempre que você deve ser humilde. Então o craque do time, o camisa 10, dribla 3 e faz um baita de um gol, ele vai dar entrevista e vai falar assim: eu fico feliz porque o time todo colaborou e não foi só eu que correspondi, mas todos nós numa equipe fizemos o gol. Não, foi ele que decidiu. Foi ele que resolveu. Ele tem dificuldade de aceitar quem ele é e de receber elogios. E dizer assim: de fato eu sou bom. A cultura norte-americana não tem dificuldade com isso. Ele vai dizer assim: de fato, foi um lance bonito, em que eu mostrei a habilidade que eu tenho depois de anos de treinamento, esforço e repetição. E sairia tudo bem, ele não seria dito como arrogante. Tem um paralelo em relação a isso para falar sobre Israel. Israel é o povo escolhido por Deus, mas ele não era o povo escolhido por Deus para ser somente ele o povo de Deus. Ele foi o povo escolhido por Deus para ser o povo que alcançaria outras nações. Isso está no Antigo Testamento inteiro. Eu vou citar um exemplo em cada tipo de livro. Gênesis. Quando você tem a Torre de Babel, você tem 70 nações em Gênesis 10. Gênesis 11, você tem as línguas espalhadas sobre a face da terra. Você tem 70 povos diferentes em Gênesis 10. Quando você chega em Gênesis 50 e você vê o povo
saindo da terra prometida, indo para o Egito, morar lá depois de todo aquele enredo de José, você tem 70 pessoas do povo de Israel vivendo lá. Por quê? Porque era para cada um daquelas pessoas ser missionário no meio do povo de Deus. Quando a gente vai para os livros históricos começam em Josué e vai até o livro antes de Jó. Jó já é livro poético. Nesses livros, o povo de Israel deveria adentrar na terra prometida, conquistar a terra prometida, eliminar os povos que estavam vivendo lá, mas eles deveriam ser bênção e alcançar os seus povos vizinhos, ou ter um estilo de vida que atrairia os outros povos para Deus. Essa é uma das formas presentes de missão, em que as pessoas, elas não saem para falar, mas a maneira como elas adoram, a maneira como elas servem, a maneira como elas vivem, atrai outras pessoas para que possam ouvir acerca de Deus. Qual é o problema de Israel? Israel fez o que era mal perante o Senhor. Esse refrão se repete, Juízes, Reis, Crônicas, o tempo todo, para mostrar que Israel falhou na sua missão de atrair os povos vizinhos para Deus. Quando a gente chega nos livros poéticos, Salmo o tempo todo está dizendo assim, cantem ao Senhor todas as terras. Não era somente para Israel cantar, mas para todos os povos cantarem. Quando nós chegamos nos livros proféticos, você tem os profetas maiores e os menores. Você vai em Isaías, é claramente que o Messias viria para Israel, em Israel, para alcançar outras nações. Não era o Deus somente de Israel. E quando você chega nos profetas menores, você tem um exemplo clássico disso. Jonas sendo enviado para Nínive, para pregar para Nínive, e ele foge, você conhece todo o enredo. Daniel pregou alguns anos aqui, depois de uma TBE. Eu ia falar tarde da garotada, TBE. Então perceba, Israel era para ser o povo de Deus, mas não era para ser o povo exclusivo de Deus. Não era para ter a arrogância de ser o povo de Deus. Ele era o povo de Deus para viver em missão. O que Israel fez? Pensou que a palavra era somente para eles, pensou que Deus era exclusivo deles e que tudo que estava sendo dito, falado e vivido era somente para ele. Nós corremos o risco disso acontecer conosco e pensarmos que a palavra é somente para nós, que a vida cristã é somente para nós e de nos escondermos dentro de guetos religiosos com chavões, com linguajar, com dialeto, com vaso, bênção, varão, ungido, abençoado, qualquer linguajar que você quiser dizer. E de não sermos bênção para as pessoas à nossa volta. Então, sim, o que acontece em Amós 6, o povo está vivendo longe de Deus, está vivendo com orgulho, com arrogância, com soberba, com prepotência, e está se esquecendo de Deus. Tem um texto lá em Provérbios, antes de eu entrar nos pontos até, tem um texto lá em Provérbios 16, versículo 18, que diz que o orgulho precede a queda. Se vocês leram o versículo 7 de Amós 6, sim, eles estão caminhando para o exílio. Para a queda, literalmente. E Deus está deixando isso claro para eles. Dito tudo isso, eu esqueço de ligar, né? Se ligar pode funcionar. Eu tenho 5 pontos para falar sobre esse texto. 5 coisas. E eu quero falar delas muito rapidamente. Primeiro, Deus tem um lamento sobre a vida de Israel. O texto começa com um lamento. Esse ai de vocês é um lamento, é uma dor, é uma tristeza, é um pesar. É Deus olhando para aquele povo e dizendo assim, não foi para isso que eu escolhi vocês. Eu estou triste com vocês. Nós olhamos para o ai e já pensamos que é uma condenação, que é um puxão de orelha. Eu não posso descartar esse puxão de orelha. Mas, para mim, esse texto é um lamento. É Deus lamentando e falando assim, vocês tinham tanto potencial. Eu revelei tanta coisa para vocês. Eu mostrei para vocês caminhos que vocês deveriam viver e vocês não viveram. Eu entreguei tantas coisas na mão de vocês e vocês não viveram e não experimentaram isso.
No Novo Testamento, Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos talentos, que tem algo muito parecido com isso. Um senhor vai para uma terra distante e ele deixa uma pessoa com talento, outra pessoa com 2, outra pessoa com 5, e deixa eles administrarem os talentos. Aquele que tinha 5 multiplica e tem 10, aquele que tinha 2 multiplica e tem 4, aquele que tinha 1, com medo do seu senhor, enterra talento. Nós recebemos coisas boas do Senhor. Eu não estou falando de talento, eu estou falando de uma mensagem. Você está aqui por causa de uma mensagem que alcançou o seu coração. Você não está aqui por causa de bênção. Eu preciso voltar nesse tema da semana passada e falar disso hoje. Você não está reunido aqui porque Deus vai abençoar a sua vida com um carro novo. Deus não te salvou para você ter um Honda Civic. Não tem problema nenhum você ter um Honda Civic. Mas Deus te salvou por causa de uma mensagem. Essa mensagem é aquilo que nós chamamos de mensagem de salvação. E é isso que precisa estar aqui na nossa mente e no nosso coração. E que se você for tatuar, tatue isso. Não, tatua não. Tatua não. Risca isso, apaga para mim, Igor, por favor. Viva a sua vida para a glória de Deus, entendendo e compreendendo que eu e você estávamos na mesma situação de Israel, longe de Deus, e um dia Ele alcançou o nosso coração. Porque Deus é um caçador implacável que insiste em alcançar as nossas vidas, e num belo dia Ele te alcançou. Como Ele fez isso? Alguns exemplos são diferentes dos outros. Tem pessoas aqui que nasceram num lar cristão, mas você foi alcançado por Jesus. A sua família foi alcançada lá atrás, a mensagem penetrou no seu coração em algum momento e você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua história. Não diminua a sua história, porque você não ficou lá fora, no mundão, nas drogas, na bebedice, e um dia foi alcançado lá e entrou para cá. Tem pessoas aqui que foram assim. E Deus tocou no seu coração lá no mundão e você veio para cá. Mas você foi alcançado pelo Espírito Santo, pela obra de Deus, que transforma a vida e transforma corações. Assim como Israel um dia não era povo e passou a ser povo. Porque Abraão e a sua descendência, o seu parentesco próximo, não a sua descendência posterior, né, a descendência ascendente, era idólatra. O pai dele adorava falsos deuses. Ele foi liberto disso e passou a viver para o Senhor. Você da mesma forma. Agora, essa mensagem de pesar do Senhor atingiu o nosso coração. Porque nós temos nos preocupado com tudo na nossa vida, menos com as coisas de Deus. Nós temos nos preocupado em construir uma família bonita, uma carreira interessante, em construir um patrimônio que a gente vai deixar para a posteridade. Nós temos, a palavra da moda é, nós temos construído um legado. E queremos deixar um legado para as próximas gerações. E temos nos atentado pouco para aquilo que de fato e de verdade vale a pena nesse mundo. Eu tenho falado para os nossos jovens e adolescentes que vale a pena gastar a vida em prol do Evangelho. Vale a pena gastar a vida com Jesus. Vale a pena viver para Ele. Eu não estou falando para você ser um missionário lá no Oriente Médio. E eu também não estou falando para você ser aquelas pessoas, aquele arquétipo de profeta que você tem, que vai sair daqui, vai começar a gritar na praça, à torta e à direita para as pessoas que estão passando. Deus usa pessoas assim, não tenho dúvida disso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para no seu trabalho, você trabalhar para a honra e glória de Jesus e ser testemunha viva de Jesus lá. Eu estou falando para na criação dos seus filhos, você priorizar o tempo com Deus e a vida com Deus. Eu estou falando para que no seu cotidiano você evidencie que você é do Senhor Jesus. E como você faz isso? Você gasta tempo com Ele. Porque aquilo que nós gostamos e valorizamos, nós gastamos tempo. Gastar tempo é gastar a sua vida. Porque a cada segundo que nós vivemos, a nossa vida se esvai. E no que nós estamos gastando esse tempo?
Eu preciso falar que nós precisamos ir um pouquinho além do domingo. Na semana passada, os que estavam aqui ouviram eu falar, eu tive a sensação de que Israel vivia somente pelas festas religiosas e tinha pouco relacionamento no seu cotidiano com o Senhor. E nesse sentido, nós estamos um pouco à frente daquelas pessoas. Nós só estamos, de fato, um pouco à frente daquelas pessoas se nós lermos a Bíblia, fizermos a oração e buscarmos a Deus. Se não, nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, e o lamento é exatamente para nós. Ai de vocês que vivem tranquilos em Montemor. Está assim na sua Bíblia? Segundo lugar, Deus deseja que a nossa consciência esteja nele. O texto lida com confiança, o texto lida com crer, o texto lida com fé. Sim, biblicamente falando, essas três palavras são sinônimos. Elas significam a mesma coisa, elas são intercambiáveis, você pode trocar uma pela outra, significando a mesma coisa. Fé é confiar, confiar é crer, crer é ter fé. É sobre isso que nós estamos falando. As pessoas estavam mais evidenciando a sua confiança em quem eles eram do que em Deus. E eles vão... A expressão do texto é que eles estavam seguros na terra. E ele vai repetir a terra e o nome da terra por 3 vezes no texto, com nomes diferentes. Primeiro vai citar Samaria. Você sabe bem, conhece o enredo bíblico, você sabe que Samaria é a capital do Reino do Norte. E é exatamente para o Reino do Norte que Amós está profetizando. Falando para Samaria nesse momento, nesse período, nesse tempo e nessa época, Samaria era a cidade mais importante do Reino do Norte. Consequentemente, eles estavam com confiança e depositando a sua segurança não em Deus, mas em Samaria. E ele continua a expansão desse pensamento, falando que a confiança deles estava em Israel. É o segundo nome que aparece ali. Mas aparece um terceiro nome, que já apareceu em Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 27, que é José. E que normalmente a gente lê o texto e pensa assim, caiu de paraquedas. Não, apesar de José não aparecer como uma das 12 tribos de Israel, aparece os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então quando ele está falando povo da terra de José, ele está falando do povo de Israel da mesma forma, enfatizando que eles estavam confiando muito mais na nação, na cidade-estado, na capital, na terra, do que em Deus. É evidência clara de que eles estavam confiando muito mais num poder político-social do que no Criador de todas as coisas. É mais ou menos assim. Você fala para a pessoa, graças a Deus, nós podemos falar de Jesus nos dias de hoje no nosso país, porque o nosso país é livre. Daí ele vira para você e fala assim, não, tá tranquilo. O Lula agora votou na Câmara, aprovou o dia da música gospel, que é 9 de junho. Então, todo 9 de junho agora, então você tem liberdade religiosa por causa disso. É mais ou menos dizer assim, eu posso cultuar a Deus por causa do Lula. E sim, tiveram algumas pessoas no país que falaram que há liberdade religiosa no país por causa do PT e do governo do PT. Eu não estou aqui para criticar isso, eu estou aqui para dizer o seguinte, nós temos liberdade religiosa porque Deus quis que tivéssemos liberdade religiosa e pudéssemos falar do Senhor Jesus. E falar acerca dele está acima do que qualquer partido político, de direita ou de esquerda. Porque o que eu estou afirmando no texto não é confiar numa nação, num estado, numa cidade, num governo. É confiar em Deus. E ter evidências de que nós confiamos nele. Se na primeira parte do ai, que foi do versículo 18 ao 27, a questão era espiritualidade, a nossa questão aqui hoje é social. Em quem nós confiamos no nosso cotidiano. Em quem? E só porque eu mencionei política, eu gostei muito como funcionou a eleição em Montemor. Eu não gosto de reeleição. E eu achei que foi o melhor caminho um outro prefeito ser eleito. Na próxima, tomara que a gente tome consciência novamente
como cidade e a gente vote em alguém diferente e outra pessoa também assuma. Talvez assim os partidos entenderiam, né? Que eles precisam trabalhar em prol do povo sempre. Não é sobre política, é sobre confiança em Deus. Precisamos confiar nele. E qualquer governo que entra tem dois viés. Bem simples e você vai interpretar isso. Ele pode entrar no governo para ser bênção para a cidade, para o estado ou para a nação, ou ele pode ser juízo para a cidade, para o estado ou para a nação. A nossa missão como igreja, qualquer um do que entrar lá, nós oraremos por ele. Romanos 13. Gostando dele ou não. Volta para cá. Então, a confiança em si, no próprio povo, na própria nação, em quem eles eram e não em Deus, traz juízo. Por que o versículo 7 está claro ali? Porque eles estão confiando em quem eles eram. Eles são a nação, o povo de Deus. Deus vai guerrear por eles como guerreou tantas outras vezes. Sim, se vocês lembrarem a história bíblica, a Bíblia ela trabalha com o conceito de guerra santa. O que é a guerra santa? Toda vez que o povo ia para a guerra, para a batalha, eles iriam vencer e ninguém morreria, porque Deus lutaria por eles. Daí você tem um Josué capítulo 7, em que eles vão para a batalha e pessoas morrem, eles perdem aquela batalha. E por que eles perdem a batalha? Por causa do pecado. Qual é o ponto em questão? Eles estavam tão confiantes de que eles eram um povo de Deus, de que eles iriam vencer sempre, de que tudo daria certo na vida deles. E de tempos em tempos nós pensamos exatamente isso. Coisa ruim não vai acontecer conosco porque nós cremos em Jesus. Mas o que nós temos visto é que de vez em quando a gente escorrega, cai, sofre um acidente doméstico. Que de vez em quando nós ficamos enfermos, doentes, que nós perdemos emprego. Que o nosso carro quebra. Que a gente tem lutas financeiras. E de que o fato de nós sermos cristãos não significa que tudo vai dar certo na nossa vida. Mas significa que em todas as nossas lutas Deus não nos deixou. Isso eu posso garantir para você. Agora, dizer para você que a sua vida vai ser abençoada e que tudo vai dar certo. E de que você vai ser um vencedor, sinto muito. Isso não está na minha competência dizer a vocês. E eu fiquei a tarde toda pensando, eu queria ser daqueles pregadores que chegavam aqui e falariam assim, você vai sair daqui abençoado, a sua casa está chegando, o seu casamento vai ser próspero, a sua vida vai ser as mil maravilhas. Eu fiquei pensando isso à tarde. Daí me veio assim, eu só não seria fiel ao texto. E eu preciso ser fiel ao texto. E eu preciso falar para vocês que nem sempre a sua vida vai dar certo. Nem sempre os seus planos vão dar certo. Nem sempre aquilo que você sonhou você vai conquistar. Nem sempre aquilo que você queria para você vai dar certo. Nem a nossa mente vai estar em ordem todos os dias. Eu escrevi um devaneio essa semana, daí eu fui conversar com a Regininha. Daí eu falei para ela assim, eu precisava tentar colocar as coisas em ordem dentro de mim. E fui escrevendo, colocando no papel. Acho que não ficou tão em ordem assim, né? Mas não é essa a garantia. Não é isso que Deus está falando. Confiança em si mesmo e não em Deus traz juízo. A nossa esperança continua sendo o Senhor. Não é Montemor, não é São Paulo, não é o Brasil. Em terceiro lugar, Deus destrói a vã confiança. Se ao mesmo tempo existe uma confiança, o que Deus vai mostrar pelo exemplo de outras 3 cidades, Cauné, Ramate e Gate, é que
Se você confia em si mesmo, no seu poderio bélico, na sua política, na sua administração, em quem você é, não adianta de nada. Essas 3 cidades foram invadidas e dominadas pelo Império Assírio. Aqueles que invadiriam Israel e os levariam para o exílio. E, consequentemente, mostraria para eles que foi em vão confiar no poder deles. Essas 3 cidades foram dominadas, e não somente dominadas, elas foram destruídas. Por isso que o texto fala assim: saiam da sua cidade, anda por essas cidades, vê o tamanho delas, vê como elas eram, vê o seu poderio. Agora percebam como elas estão. Deus destrói a vã confiança. A ideia é mais ou menos a seguinte: você já brincou de castelo de cartas? É bem frágil, não é? Se você coloca de uma maneira errada, vai cair tudo e vai ruir. Tem um texto no Novo Testamento que Jesus encerra o Sermão do Monte, que ele fala sobre 2 locais onde você pode construir a sua vida. Você pode construir a sua vida na areia, você pode construir a sua vida na rocha. Se você construir a sua vida na areia, vai vir a tempestade, o vento forte, vai bater contra ela e vai cair. Se você construir sobre a rocha, vai vir a mesma tempestade, o mesmo vento forte e a casa permanecerá firme. Qual é o problema que estava existindo em Israel? Estavam sobre a areia. Construir a nossa vida sobre vãos alicerces pode levar à ruína. Exemplos nós temos aos montes por aí. Quando eu olho para esse texto, ainda fico pensando em como Deus trata e trabalha conosco. Né? Tem 2 detalhes ainda sobre Israel que eu não mencionei. O texto fala da confiança que eles tinham em sua força. A palavra segurança lá, a raiz hebraica, é de uma segurança firme e alicerçada. Na mentalidade de Israel, tudo daria certo, não iria ruir. Mas tem um segundo detalhe do texto. Tem um adjetivo ao lado dos homens ali, que é notável, brilhante, excepcionais. Então, na mentalidade, na visão que eles tinham, a força dele daria certo, e a inteligência, a capacidade intelectual deles, a massa encefálica, a massa cinzenta que há neles, levaria eles à vitória e ao triunfo. Mas tem um outro detalhe, que era o orgulho que eles tinham. O orgulho de serem grandes. Uma vez o pastor Antônio e eu estávamos conversando com um historiador. Eu não lembro o nome do historiador, não lembro a situação, eu só lembro da pergunta do pastor Antônio para ele, e eu, novinho, ouvindo tudo, né? Ainda sou novinho. O pastor Antônio virou e falou assim para ele: viu, a gente olha na história e vê esses grandes impérios, e a gente olha para a Bíblia e temos a sensação de que Israel era um grande império. Esse professor de história vira e fala assim: não, Israel era isso aqui, ó, naniquinho. Agora você faz o contraste entre o tamanho de verdade de Israel, e inclusive na história do mundo, e do tamanho do orgulho que eles tinham. Então Deus precisa falar para eles assim: ó, meu filho, vocês estão confiando em si mesmo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque Deus destrói a vã confiança. Mas em quarto lugar, uma vida confortável e segura sem Deus é insanidade, é loucura. É você querer aproveitar os dias de hoje e excluir da equação o número principal que faz a equação ser uma equação. E tudo dá certo na sua vida.
E daí o texto vai usar exemplos do ordinário para isso. Então, ele vai falar assim: vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Ele está falando do cotidiano. Ele está falando do dia a dia. Ele está falando de você ir lá na sua cama, deitar e dormir. Você ir lá no seu sofá e ficar de boa, na lagoa. Depois ele vai falar da sua alimentação. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Isso é cotidiano. Isso é algo que é repetido constantemente. Deus está falando, olha, vocês estão vivendo a sua vida sem mim. Depois eles vão falar assim: dedilham as suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Para quem toca, a palavra improvisar aí dá a conotação de que ele está fazendo algo que ele estudou, mas de primeira, tá? Mas o original, a ideia é que eles constroem instrumentos, como está na revista Almeida atualizada, tá? Então, o mais original, o mais próximo do original nesse texto, não é o que está na NVI, é o que está na ARA, quando diz que eles constroem instrumentos ali. Mas a ideia é, vocês estão festejando o tempo todo. E a gente percebe que é uma festa, porque logo em seguida, no versículo 6, eles vai dizer assim: vocês bebem vinho em grandes taças. No Antigo Testamento, vinho tem uma relação direta com alegria, com festa, com festejo. Ele está falando assim: vocês se alegram sem Deus. Então, olha só, é o ordinário sem Deus, são festas sem Deus, alegria sem Deus. O que isso redundará? Uma ruína espiritual e social. A ruína espiritual e social é indicativo de uma vida sem Deus. Então perceba, é extremamente possível vivermos o nosso cotidiano, marcado pela nossa alimentação, pelo nosso descanso, pelas nossas festas, pela nossa alegria, e deixarmos Deus de fora. Não é isso que está lá em Apocalipse, a uma das 7 cartas da igreja, quando vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. É uma igreja reunida, de portas fechadas, Jesus está do lado de fora batendo. A sensação é de que algumas pessoas vivem a sua vida e Jesus está do lado de fora. Mas é o povo de Deus, ou ao menos o povo que leva o nome de Deus. Mas Jesus do lado de fora. Não é estranho para você? Isso te leva a pensar como é o seu dia a dia? Ou no mínimo, como que eu faço para que Jesus esteja no meu dia a dia? É errado dormir? É errado descansar? É errado comer? É errado ter festas? É errado se alegrar? Não. O errado é fazer tudo isso sem Deus. E ainda mais levando e carregando o nome de Deus. Quando você está ficando velho, agora há pouco falei que eu sou novo e agora falando que sou velho, que contraste. Mas quando você está ficando mais experiente, você vai lembrando das histórias. Eu lembro de uma pregação, antes da igreja reformar e ficar desse tamanho, a igreja era nesse padrão, só que com púlpito de tijolinho. E eu lembro de uma pregação do pastor Antônio no púlpito de tijolinho, que ele fez aquela lista do crente 6 horas, do crente esponja. Quem é mais experiente como eu vai lembrar disso. Uma dessas palavras era o crente 007. O agente secreto do reino de Deus. Ele é crente, ninguém sabe que ele é. É isso que Israel estava vivendo nesse momento. Quinto e último lugar. Deus, santo e justo, cumpre a sua palavra. No final, ele repete algo que tem se insistido nesse texto, que é acerca do juízo. E vai dizer assim que o juízo virá. Na verdade, ele repete 2 vezes isso no texto. Primeiro, que o estilo de vida deles estava atraindo o juízo. E no final,
de que esse povo vai ser o primeiro a ser levado para o exílio. Toda vez que eu falo de juízo, me vem esse viés escatológico que a gente já falou na semana passada, e eu não quero repetir ele aqui hoje. O que eu preciso relembrar a vocês é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, ele cumprirá. Então o que ele está dizendo é, o juízo vem. Mas eu preciso ir um pouquinho além acerca disso e falar que o juízo de Deus é mais santo e correto do que o nosso amor mais profundo e intenso. E deixa eu ir um pouquinho além. Nós deveríamos preferir estar diante do juízo de Deus do que aquilo que o mundo chama de amor. Estender um pouquinho mais esse pensamento para dizer o seguinte: o juízo de Deus já está dito e afirmado. As coisas simplesmente cumprirão sobre a nossa vida e a nossa história. Talvez você esteja pensando assim, então agora eu tenho que cumprir todo o meu esforço cabalmente para que esse juízo que virá não me leve para o inferno. Não é sobre isso que eu estou falando. Perceba que o texto usa a expressão exílio. O texto não falou que eles deixaram de ser povo de Deus. Tanto que Jeremias tem uma profecia de que 70 anos posterior ao exílio eles retornariam para a terra prometida. Significa que eles continuaram a ser povo de Deus. E que normalmente as pessoas pregam esse texto e vão falar assim, tá vendo? Você vai perder a salvação. Deus não te ama e vai te condenar. De fato, se a salvação fosse obra sua, você já perdeu. Você já teria perdido há muito tempo. Mas a salvação não é obra sua, nunca foi e nunca vai ser. Assim como o arrependimento não é obra sua. Arrependimento não é algo que você produz por você mesmo. É a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a tua vida, fazendo com que você reconheça o seu pecado e mude de vida e mude de história. O que eu estou afirmando para vocês é que sem Jesus não dá para viver. E uma evidência clara de que Jesus está na sua vida é como você vive para Ele. Consegue compreender isso? Salvação é obra dele, não sua. Descansa o teu coração quanto a isso. O texto está falando que você vai passar por lutas e dificuldades. Isso você vai. Viver não é fácil. As pessoas falam que você vai entrar na igreja e tudo na sua vida vai mudar, a sua vida vai prosperar, as coisas serão boas. Lé do engano. Jesus não prometeu isso. Ele prometeu, olha, no mundo vocês terão aflições. É isso que ele prometeu. Um pouquinho além, eu preciso corrigir um distúrbio nesse texto, quando algumas pessoas pregam ele, e afirmam que, já que o juízo vem para Israel e vem para todo mundo, esse Deus do Antigo Testamento eu não quero, porque esse Deus é o Deus da lei. Eu quero o Deus da graça, que é o Deus do amor. Deus que faz coraçãozinho e faz assim também coraçãozinho. Eu ia fazer como o pessoal está fazendo no Dorama agora, mas ficaria muito feio para mim, na minha idade, fazer isso. Não é esse Deus que eu quero esse Deus de amor. E fazem uma separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Responderam uma caixinha do Caio esses dias, lá uma postagem do Caio falando assim, mas você está falando de texto do Antigo Testamento, é texto da lei. E daí as pessoas vão falar assim, não, agora é graça. Só um argumento você acaba com tudo isso. O Antigo Testamento diz para não mentir, correto? O Antigo Testamento diz isso. O Novo Testamento também. Tá? Então o 9º mandamento diz a mesma coisa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então nós não somos antinomianistas, tá? Nós acreditamos na lei, a lei está lá. Mas a lei revela a graça.
de Deus. Nós não sabíamos como viver nesse mundo e Deus precisa nos ensinar a como viver nesse mundo. Nós éramos escravos do pecado e precisamos saber como vivemos nesse mundo. Assim como o povo de Israel era escravo no Egito e não sabia como viver. E Deus está mostrando para eles assim, vivam dessa forma. Não inveje o outro, não fale mal do outro, não mate o coleguinha. Acabei lembrando, entrevistaram o Billy Graham e a esposa dele. Perguntaram assim, vocês nunca pensaram em divorciar? A esposa do Billy Graham falou assim, não, divorciar não, mas matar? Deus vai cumprir a sua palavra. Mas essas pessoas que falam do amor, vão falar assim, portanto, Deus vai salvar todo mundo. O nome disso é universalismo. A Bíblia é clara em mostrar duas realidades, céu e inferno. Há pessoas que irão para o céu e há pessoas que irão para o inferno. Portanto, o universalismo desse Deus do amor que as pessoas gostam de pregar por aí, uma falácia, um engano, um erro, uma marmota, uma heresia. Então eu tenho algumas aplicações. A primeira delas é essa frase da psicóloga Sli Regina, que ela disse o seguinte, sem sanidade não há santidade. Eu vou traduzir para nós aqui, tá? Com um parafuso a menos, não dá para ser santo. É isso que ela está dizendo. Deixa eu fazer um trocadilho, uma paráfrase do que ela está dizendo para dizer o seguinte. Sem confiança em Deus, não dá para viver. Confie nele. Viva para ele. Busque a ele. Segunda aplicação, a nossa vida ordinária precisa ser regada da presença de Jesus. E aí, entre parênteses, eu coloquei o título de um livro, Prática da Presença de Deus. É um clássico da espiritualidade de um autor chamado Irmão Lawrence. E que ele fala assim, é possível lavar a louça na presença de Deus. Em relacionamento e intimidade com Deus. O que ele vai dizer é possível que você viva as coisas do seu cotidiano e esteja com Deus ao mesmo tempo. É possível. É possível. Então não é que você vai lavar a louça e depois você vai orar. É que enquanto você lava a louça, Deus está com você e você está com Ele. E é isso que importa. Terceira aplicação. A nossa crença em Deus não é meramente um conceito intelectual. Eu sei que eu falei isso no meio da pregação. Estou aqui porque tem uma mensagem e essa mensagem tem que estar enraizada dentro de você e que se você for tatuar algo, tatue isso. Essa é a minha fala, viu como eu lembro? Mas eu preciso ir além disso e dizer que não é meramente um conceito intelectual, estanque, inerte, parado em você. É algo que influencia o teu ser, o nosso ser por completo. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa mensagem está aqui, ela precisa descer para o seu coração, ir para as suas mãos e para os seus pés, e você viver a partir dela. É isso. Quarta e última aplicação. Uma vida em si mesmada, egoísta, narcisista, vai levar para a ruína pessoal, social e religiosa. O povo de Israel estava em si mesmado, egoísta, narcisista. O exílio estava batendo a porta. Viver para você mesmo é viver da maneira mais distante de Deus. Você não vive para você, você vive para os outros. Só que as pessoas têm falado hoje em dia que você vive por você e você conquista por você mesmo. Tem uma outra frase que os coaches usam. Sozinho você vai longe, mas em conjunto você vai mais longe ainda. Ela é verdadeira. Agora imagina com Deus. Imagina com Deus. Eu citei o conceito de guerra santa, né? Se você for para as suas guerras sozinho,
Você pode até vencer uma ou outra na força do seu braço. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai perder. Agora, se Jesus estiver na sua guerra, é estranho falar de guerra e Jesus na mesma frase, né? Mas se Jesus estiver na sua guerra, é vitória. Não é vitória para ter o Honda Civic, mas é vitória para a eternidade com Ele. Os nossos medos, os nossos anseios, os nossos fantasmas internos, eu vou usar a palavra que eu não deveria usar, mas eu vou usar, né? Os nossos demônios internos são vencidos pela ação de Jesus no nosso meio e na nossa história. E eu não estou usando o demônio como possessão demoníaca, tá? Estou falando daquilo que está dentro de nós, que nos assombra, nos assola, que a gente não conta para ninguém em várias situações do nosso cotidiano e da nossa vida. Dito isso, eu não posso deixar de encerrar essa mensagem sem falar de um Jesus que te ajuda a viver nessa vida. Um Jesus que ele tem um doce nome, e no qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Um nome que nós precisamos não somente dizer, mas viver por ele, para ele. E para não ficar somente naquilo que eu estou falando, nós vamos expressar isso por meio de uma canção. Chamar o pessoal do louvor. Você vai cantar a sua necessidade por Jesus nessa noite.